Iniciando mais uma aula, né? E que a gente vai dar continuidade à lei de Hess, né? Parte 2. E hoje eu quero falar sobre a estimativa do valor da entalpia, né? Da reação a partir dos ΔH padrão de formação de cada do reagente do produto, né? Um exemplo clássico aqui que a gente vai escrever para uma reação. Esse estado é o estado gasoso, né? Mais observe a seguinte coisa, que vocês têm aqui o que eu chamo a reação química devidamente balanceada, né? 6, 4, 5 e 4. Olha só, para cada valor da reação, eu vou escrever o ΔH aqui, padrão de cada um. Vou escrever em outra cor, para que vocês possam enxergar bem. Esse valor aqui é de 45,9, né? KJ por mol, ele é o padrão. O NO, ele é positivo, ele vai valer 90,37 kJ por mol. E a água, o menos 286,03 kJ por mol. Tudo isso daqui, gente, é o famoso, nosso símbolozinho lá, o ΔH padrão de formação. Esses valores. O que acontece? Esses valores eles são devidamente tabelados, que você deve se consultar. Eu deixei em especial aqui para ressaltar que numa substância simples, esse ΔH padrão aqui, ele vai equivaler a zero. Não esqueçam disso. Substância simples, ΔH padrão de formação é zero. Agora é o seguinte, o ΔH da reação, que vocês já conhecem, basicamente é a variação do produto menos variação do reagente. E vocês sabem muito bem quem que é o nosso produto. É o que está formando após a seta. Produto. E o que vem antes é o nosso reagente. Ok? Então vamos lá. Quem que está no nosso produto é tudo isso daqui, ó. O NO e a água, ok? Então, você tem que fazer primeiro a soma da entalpia do nosso produto. O que é a nossa entalpia do produto? É o ΔH do NO, que na verdade eu vou ter que multiplicar ele por 4, porque eu tenho 4 NOs, então vai ser 4 vezes o ΔH do NO. Deixa eu só melhorar aqui. ΔH do NO mais o ΔH padrão, vamos resolver aqui, lembrar que é o padrão da água, ok? No estado líquido.
Então, as entalpias aqui só apenas para o produto vai ficar 4, que multiplica o valor de 90,37 mais 6, que multiplica menos 286,03. Ok? Resolvendo isso daqui, essa entalpia do produto ela vai equivaler a 1.354,7 kJ, né? Kilojoule. Então foi isso que a gente encontrou. Agora é o seguinte, agora a gente tem que fazer o nosso ΔH padrão para o reagente. Quem que é o nosso reagente? Basicamente é apenas a amônia. Então vou fazer aqui no cantinho. O ΔH do reagente é o número 4 multiplicado por 45,9. Como é negativo, vou deixar o sinal de negativo aqui. Deixa eu tirar esse delta aqui, que não existe. O R isso daqui vai me corresponder a menos 183,6. Deixa eu corrigir um valor aqui. Vamos fazer parte por parte, porque senão vai ficar muito confuso para vocês. 4 vezes 90,37. Ele equivale a 361,48. Né? Mais com menos dá 1.716,18. Positivo com negativo vai subtrair, né? Teremos que essa entalpia do produto ela equivale a 1.354,7 negativo. Não podem esquecer disso, né? Então a nossa entalpia aqui da nossa reação é a diferença entre o produto menos o reagente. Observem a seguinte coisa, né? Você tem aqui uma variação de 1.350 mais menos 1.300. Então você tem o nosso produto aqui menos com e o nosso reagente. Agora é o seguinte, no nosso final aqui, nosso ΔH da reação, ele vai ser quem? Como é produto, é 1.354,7. Menos com menos fica mais.
Então, mais 183,6. Vamos melhorar aqui para não ficar tão confuso. Então, você vai ficar menos, com menos 183,6. Esse ΔH da reação nada menos do que 83,6 1171,1 kJ. Então aqui a gente tem a nossa resposta final correspondente à entalpia de formação, ok? A partir da entalpia de formação. E isso tudo corresponde à quantidade de 4 mols de amônia, tá? Só para relembrar, isso daqui está para 4 mols do NH3, que é de toda essa reação que está ocorrendo aqui. Agora vamos aqui. No nosso outro lado aqui, a gente tem basicamente uma reação que ela está ocorrendo da seguinte forma. Qual que é a entalpia padrão de formação do acetileno, que é essa que a gente vai calcular a partir disso daqui. A gente tem que encontrar um valor para essa reação, né? Essa reação aqui é o que a gente vai estimar a entalpia, né? Então é o seguinte, gente. Vamos apagar aqui. Agora é o seguinte, você tem 3 reações e você tem que observar a seguinte coisa. Observar que a reação que a gente quer chegar é essa daqui. A partir da combinação de 3 reações. Então vamos fazer a seguinte coisa. Vamos observar os termos que estão no produto, que é do lado direito da reação. Vejam que eu vou circular com essa cor aqui o CH2, CH3 gasoso. E a gente vai olhar de que lado que ele está na reação. Então eu tenho ele aqui apenas na reação 1 desse lado. Agora a gente vai trocar a cor e vamos colocar o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio, ele está desse lado da reação, que é o lado do reagente, e ele está na equação 3, também do lado do reagente. Observe a grafita. O grafite, ele está do nosso lado do reagente e ele está na reação 2. Ele está na nossa reação 2. Então, ó, o grafite está na reação 2, o hidrogênio está na reação 3 e o acetileno está na reação 1. Observe na reação 1 que o acetileno está escrito no reagente e não no produto, e a gente quer que ele fique no produto. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é inverter essa reação. A gente vai escrever o processo contrário dela. E para escrever esse processo contrário, a gente também inverte o sinal da nossa reação 1. Ok? Então vamos lá, vamos escrever ela daqui.
Agora eu tenho a nossa reação escrita aqui, C2H2. Eu vou inverter todos os termos. 2CO2 vai ficar assim na nossa reação. 2CO2 do tipo gasoso mais 2 águas no líquido, ele vai formar 3CO2 gasoso mais C2H4 gasoso. Agora aqui, quando eu inverto a reação, eu também tenho que inverter esse sinal do ΔH, que é da entalpia. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Ok? E ele passa a ser positivo. Então, eu vou escrever aqui 1409,5. Vamos melhorar isso aqui. Ok? Agora vamos escrever a quantidade de grafita que a gente quer. Na reação 2, a gente vai multiplicar a reação por 2. Então, teremos aqui 2C grafite mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. O ΔH agora permanece o mesmo valor, porque a gente não inverteu. Porém, a gente multiplicou toda a reação por 2. Por sua vez, vai ter o valor de menos 786,6. Multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2. Vamos na reação do hidrogênio. Vejam aqui que o hidrogênio na reação 3 também tem a quantidade de 2 molar equivalente versus 1. Também vamos multiplicar ela por 2. Então, vezes 2. Temos aqui 2 hidrogênio gasoso, meio multiplicado por O2 vai ficar 1 inteiro. E 2 moléculas de água líquida na reação 3. Multiplicando tudo isso por 2, quanto que vai ser esse valor? 285,5 vezes 2. Dá menos 571. Agora é o seguinte, né? Kilojoule. Aqui está em kilojoule. 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 A parte mais relevante é você olhar onde estão os nossos termos, ó, que a gente vai poder cancelar. Então, eu vou circular aqui na cor vermelha. Esse 2CO2 aqui, ele está no mesmo estado gasoso, no reagente, que ele está antes dessa seta, e aqui ele está no produto. Então, eles se cancelam. Você só pode fazer isso quando você tem o mesmo estado e um está
no produto e outro está no reagente. Observem a água, que ela está no reagente e a mesma quantidade no produto. Ok? Perdão, gente, aqui é O2 e não CO2, né? 3O2. Vamos lá. Agora aqui, com muita cautela, você vai ter que olhar que você tem 2O2 e 1O2. Ambos estão no reagente, então esses dois eles vão se somar. 2 mais 1, que é como se tivesse o número 1, 3. Então, esse reagente vai se cortar com esse 3O2. Vamos mudar aqui para ficar mais bonitinho. Então se cancelou. Agora vocês observam aqui quais os itens que sobrou. Ó. 2 grafites. Então vamos traçar uma reta aqui para a gente fazer a nossa reação global, né? A reação global. Sobrou 2C grafite mais 2H2 gasoso, formando C2H4 gasoso. Agora é o seguinte, o nosso ΔH aqui, a gente vai somar tudo. Então o que a gente vai somar? Vamos somar o nosso ΔH, que é mais 1409,5 menos 786,6 menos 571,0, né? Vejam só. Façam um jogo de sinal baseado no que? Negativo e negativo eles vão se somarem. Então você tem esses dois negativos, ele vai ter um valor de menos 1.357,6. Nesse valor aí, você vai ter um ΔH, fazendo toda essa continha, de mais 51,9 kJ, certo? Então, o nosso ΔH padrão de formação para o acetileno é de 51,9. Observe que aqui você só tem 1 mol, né? Então, o mais importante na lei de Hess é você visualizar os termos da equação que você quer encontrar, que no caso
é esse daqui, da entalpia de formação. Então, você tem que visualizar onde está cada termo. Se ele está no reagente ou produto. Se ele estiver no produto e o termo estiver no reagente, você inverte. A quantidade você multiplica e cancela os termos equivalentes. No final, não esqueçam de inverter o sinal do ΔH, multiplicar o valor da entalpia pelo número que você multiplicou e, por fim, fazer a subtração e soma das continhas finais. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje.